Olá a todos, eu sou o Vitor Meta. Eu queria iniciar uma série de conversas interessantíssimas que eu tenho com pessoas por aí e gostaria de partilhar isso com todos vocês. Hoje eu tenho a honra de ter como convidado o Ricardo Gans. Ele é rabino, é um professor, é um filósofo, doutor na Universidade de Bar-Ilan, Israel. E é uma das pessoas que eu mais admiro com das maiores culturas que eu conheço. Então, a gente queria bater um papo hoje falando de uma série de assuntos, mas eu acho que em especial a questão do ativismo judicial. E aí, Gans, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Aproveitando até, só para começar, até o tema, a questão é a seguinte, eu sou doutor, né, como fala o professor Olavo, mas a verdade é a seguinte, o título, né, não serve de porcaria nenhuma. Por quê? Você tem um bando de doutores que falam tanta porcaria por aí que o meu título vale igualzinho deles. Então, na verdade, o que importa mesmo é o conhecimento. E realmente eu fico feliz assim, nos conhecemos, né? Somos amigos, eu fico muito feliz aqui em estar participando, justamente por você ser alguém que busca o conhecimento e quer trazer isso para as pessoas. E isso é realmente o mais importante. Vamos falar sobre ativismo judicial em Israel, porque é um assunto realmente interessante e é algo que eu falando com os brasileiros, eu, mesmo com pessoas que já vieram para Israel, até que moraram um pouco em Israel, elas não têm muita noção do quão profundo é esse ativismo judicial aqui. Uma teoria, né, que eu estava te explicando antes, não está muito avançada, mas a minha sensação é de que tudo que a gente vê impactando no mundo aconteceu em Israel antes. A gente vê tudo em germe, tudo em micróbio, digamos assim, informação em Israel. Questões sociais, questões econômicas, questões políticas. Quando você avalia o case israelense, que é aquele pontinho pequenininho com poucas pessoas no centro do mundo, literalmente fisicamente no centro do mundo, você tem um microcosmo de coisas que você vai ver replicado em outros países. Eu acho que talvez seria esse o caso do ativismo judicial. Juridicamente, o berço do ativismo é escandinavo. Os países escandinavos, eles têm como uma das linhas do direito o realismo jurídico. Aquela linha de que o direito ele não provém nem de Deus, que é a visão do justnaturalista, né, que acha que o direito natural vem de Deus, eu me incluo entre eles. Aqueles que são justpositivistas, que entendem que o direito vem do Estado, né, que se incluem boa parte do mundo hoje, e também os nazistas. E os realistas eram aqueles, especialmente nos países escandinavos e nos Estados Unidos, que acreditavam que o direito provém do juiz. Afinal de contas, é ele que faz. E eu diria que eles estão sendo realistas. O direito não provém do juiz, mas é ele que o dá na prática, né? Mas em poucos lugares como Israel, a coisa teve uma arrancada, né? E tomou vida própria e acabou contaminando a gente no mundo inteiro, em particular nós do Brasil, que acho que estamos vivendo um pico de ativismo judicial, né? Ou seja, conta pra gente como que você viu a gênese desse movimento em Israel. É impressionante que isso que está acontecendo aqui, que está acontecendo no Brasil, né, que está acontecendo aí, é algo que desde 95 começou acontecendo em Israel, só que em Israel a coisa já se cristalizou de tal maneira que essa visão do juiz ativista, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, ela já virou uma parte integrante do sistema jurídico e algo já relativamente aceito pela sociedade. O juiz decide se vai destruir a casa do terrorista, ou o banheiro, ou o quarto, ou só fazer uma marquinha na parede, né? É isso. Isso que você falou. Bom, Israel tem problema com terrorismo. Existem pessoas que querem matar judeus por serem judeus e estarem morando em Israel e vão fazer o que quer que seja para matar. Então você tem exemplos até de quem invadiu a casa da família Fogel e ali assassinou a família inteira, marido, mulher, crianças, inclusive um bebê de alguns meses de idade. Mataram a faca, degolaram a criança.
E quem fez isso foi pego e falou com todas as letras que estava feliz e que faria de novo. E quando teve audiências posteriores, continuou dizendo: eu tenho orgulho do que eu fiz. Então, Israel lida, isso é parte da realidade aqui em Israel. Israel tem que lidar com essas pessoas de alguma maneira. E uma das formas, até brandas, mas uma das formas que o parlamento israelense considerou de lidar com essas pessoas é o seguinte: as pessoas que têm dupla nacionalidade, que são israelenses de outro e de outra nacionalidade, ou que moram dentro de Israel, mesmo que não tenham a cidadania israelense, então o parlamento considera, bom, deveríamos expulsar essas pessoas quando elas comprovadamente estejam ligadas ao terrorismo. E fizeram uma lei nesse sentido. Aí vem a Suprema Corte e fala, não pode. Isso não aceitamos essa lei. Fala, bom, mas como assim não aceitamos essa lei? Com base em que a Suprema Corte faz isso? Em tese, iria falar com base na Constituição. Só que Israel não tem Constituição. Israel deveria ter uma Constituição no primeiro parlamento, tá? E em 1949, 50, foi decidido que iriam fazer uma Constituição, iam fazer um comitê para organizar uma Constituição, e isso nunca saiu do papel. Na prática, Israel não tem uma Constituição. Porque assim, Israel não tem Constituição, mas Israel tem uma coisa chamada Lei Básica. A Lei Básica são leis que oferecem diretrizes gerais sobre o funcionamento do Estado. Por exemplo, que falam sobre a configuração do judiciário, por exemplo, que falam sobre a configuração do parlamento e que falam sobre direitos humanos. Em 95 teve um caso que a Suprema Corte decidiu dar um status superior a essas leis básicas, porque a priori o parlamento pode aprovar ou anular uma lei básica, assim como ele pode fazer isso com as várias outras leis. Só que aí essas leis básicas tomaram um status especial e a Suprema Corte decidiu que elas têm um valor maior do que as leis ordinárias. E a partir disso, a Suprema Corte, principalmente pegando a lei básica que fala sobre os direitos humanos, ela passa a usá-la para anular uma série para, na prática, ser pró-terrorista. Para anular uma série de leis que iriam, talvez, coibir, pelo menos parcialmente, o terrorismo. Por quê? Se por um lado, falar assim, se alguém talvez se perguntar, como assim, se o sujeito está tão disposto assim a ser terrorista, como que uma lei de retaliação, no fim das contas, financeira, poderia coibir? Expulsar ele do país, tudo bem, você entende. O cara não está aqui, então se ele não está aqui fisicamente presente, é muito mais difícil ele cometer um ato de terror. Agora, de destruir a casa dele, no fim das contas, uma punição financeira. Então, como que isso iria coibir de alguma maneira? E a resposta para isso é a seguinte, aí tem que entender o contexto daqui de Israel. Eu até escrevi um artigo sobre isso se alguém procurar pelo meu nome e pagamento para matar, vai ter um artigo do BSM que eu escrevi sobre esse assunto, que é o seguinte: a autoridade palestina, todos os meses, ela dá uma bolsa, um dinheiro, tá, para todos aqueles condenados por terrorismo. Então, o cara foi lá e tentou fazer um ataque terrorista e foi preso. Então, ele está preso, ele recebe uma bolsa. O cara matou, que nem o outro que matou a família inteira, então está com prisão perpétua, tem uma bolsa. E essa bolsa, ela varia de acordo com a gravidade e o tempo de prisão que o sujeito vai ter. E ela tem uma paridade com o funcionalismo público da autoridade palestina,
Então, o sujeito que tem a pena máxima vai chegar, depois de um tempo, vai recebendo dinheiro, e ele vai se equiparar com salário de juiz, uma coisa assim. Então a bolsa E terrorista ela é completamente ela é institucionalizada. completamente institucionalizada. E se o cara era militar, polícia, era servidor da área militar, ele tem a equiparação com os cargos militares. Ele vai subindo de patente, inclusive. Tá? E esse dinheiro vem assim, a autoridade palestina vem da Europa, voltou a vir dos Estados Unidos, que o Trump tinha parado, mas agora voltou a vir dos Estados Unidos e de outros países que doam. Inclusive o Abbas, né, o presidente da autoridade palestina, que está no seu 15º ano do mandato de 4 ou 5, né, ele já falou, olha, não aceitamos linha vermelha para a gente que alguém querer discutir com relação aos pagamentos para os que ele chama de mártires, né? Então, você tem aqui toda essa institucionalização que eu estou falando, tá? Que, diga-se de passagem, se por acaso eles pegassem todo esse dinheiro e resolvessem só investir na própria área, iria já melhorar e muito a qualidade de vida das pessoas, porque é um dinheiro imenso, porque não só é pagamento para o terrorista que está na cadeia, e também é um pagamento separado para a família do terrorista. Todo Estado trabalha no desvio de recursos essenciais para alguma área para utilizar numa outra área em que ele não é essencial, mas é essencial para os detentores do poder. Eu fico pensando o seguinte, a gente está vendo aí algumas coisas que são muito exclusivas de Israel, né? Eu queria tentar ilustrar para o pessoal como que a gente vê o ativismo judicial se formando. Eu acho que isso aconteceu com o reinado do presidente da Suprema Corte, o Aharon Barak, né? E como que a gente vê isso influenciando o resto do mundo. Eu acho que o Aharon Barak, inclusive, influenciou pessoalmente o Barroso aqui no Brasil. Em que momento que ele realmente bota as manguinhas de fora? Bota as manguinhas de fora nessa decisão de 95, quando ele coloca... Primeiro, que ele fez uma pressão imensa para que fossem aprovadas as leis básicas sobre os direitos humanos. E aí, depois, ele bota as manguinhas de fora, dizendo que a lei básica, ela tem agora o status de... como se fosse uma constituição. Então, ele dá um status superior. E ele, ao fazer isso, ele também entende que o parlamento israelense tem essa prerrogativa de se autolimitar. O Barak, ele diz o seguinte, isso também está nos livros dele, ok? Ele diz o seguinte, que os juízes, eles podem sim escolher, a partir de soluções possíveis, e todas essas soluções, elas são legais. E uma solução possível é quando a comunidade jurídica vê como possível, ou mesmo se a sua aplicação não for gerar nenhum espanto ou quebrar a confiança da comunidade jurídica. É óbvio que quando fala-se disso, a comunidade jurídica é óbvio que são os amigos dele, ou as pessoas que têm uma visão similar. Na tradição continental, tá? O juiz ele tem a autoridade de interpretar e de preencher lacunas na legislação atual, mas não no precedente. O precedente é precedente e acabou, você não mexe naquilo. E na common law é o contrário. O juiz ele tem alguma autoridade de interpretar as decisões passadas, até de preencher lacunas nos precedentes anteriores, só que ele é limitado pela legislação atual e ele não pode fazer algo para ativamente desenvolver a lei. No sistema do Barak, o juiz, que é como funciona em Israel, o juiz tem a autoridade de interpretar, de preencher lacunas e até mesmo de fazer normas legislativas, de desenvolver a lei, tanto nos precedentes quanto na legislação. Pelo fato dele ter um direito que é advindo do common law, por si só.
Ou seja, você quer dizer, ele começa de uma posição de maior facilidade de desenvolver o ativismo, porque no common law é mais fácil, tem mais espaço para isso. Sim, ele faz isso porque no common law você tem um espaço para isso, então você tem um espaço para desenvolver a partir do precedente. Mas o common law limita mais a questão do juiz ter que ficar subordinado ao legislativo. Mas então, o que acontece? Na época da faculdade, eu lembro que eles apresentavam para a gente um problema. Então, tudo começa mediante a apresentação de um problema. Muita gente fala, pô, mas você foca no negativo, você foca no negativo. Tudo começa mediante a apresentação e fixar o problema e estabelecer ele como foco da sua atenção. O problema era, as nossas leis não cumprem da conta da nossa realidade prática. O direito está sempre atrás da realidade e alguém precisa tomar esse espaço. E naquela hora você olhava e falava, putz, que droga, né? Realmente, a gente tem um buraco. Porque o juiz não pode inventar. Os juízes toda hora falavam, olha, isso aqui é julgamento extra petita, além do que foi pedido, não posso. Ah, isso aqui não tem lei, não posso. Eles toda hora se travavam um pouco mais, isso na década de 90. Uhum. E depois de um tempo com o problema já bem estabelecido, você só precisa de uma faísquinha para animar todo mundo para dar sequência, como se fosse uma rebelião. Então você cria uma crise, né? A crise sempre vai existir, porque o direito de fato sempre vai estar atrás da sociedade. Você enfatiza demais esse aspecto, né? Você pega o seu facho de iluminação e aponta só para um determinado problema, você magnifica os problemas e as pessoas vão de repente esperar que alguém salve. E esse alguém foi, no caso, o Aaron Barak Israel, que falou, olha, vou resolver os problemas da nação. Vocês estão aí brigando muito porque a democracia por si só ela é meio caótica, né? Ela tem essa característica, e eu vou dar o norte aqui. E no fundo as pessoas gostam dessa autocracia. E no Brasil também. No momento em que você vê os poderes meio confusos, meio caóticos, o judiciário vem para si, puxa o poder moderador que já foi dos militares, que já foi de outros grupos e facções, e ele fala, gente, eu vou dar ordem para vocês. E hoje eles não têm nem mais vergonha de falar que eles são o poder moderador e que a república é um semipresidencialismo, por aí vai, porque realmente não há qualquer impedimento para o que eles têm feito. A única coisa que segura a ação do poderoso é uma outra ação de um outro poderoso. E nesse vácuo de poder que a gente viu no Brasil nos últimos anos, o judiciário pôde crescer sem nenhum tipo de impedimento. Então não são impedimentos legais que vão travar eles. Não, mas o sistema jurídico da common law é mais fácil para a gente do que da civil law, né, que é o brasileiro. De forma alguma. Eles chamam isso de pós-positivismo e falam, olha, a gente vai começar a enfatizar um pouco mais os princípios jurídicos. Aqui a lei é muito fria, mas a gente tem princípios que são lindos. Aí você pega uma Constituição que tem princípio pá dedéu, fala de tudo quanto é lado, ele fala que vai dar o princípio da direita e o princípio da esquerda e fala que é tudo lindo, né? E no final das contas você opta no pós-positivismo, que é a linha que eles escolheram, em pincelar aqueles princípios que você gosta e que você quer pegar e aqueles que você não quer pegar. Eu tratei disso na minha dissertação de mestrado, em que eu falava, não tanto na de mestrado, mas outras dissertações que eu fiz por aí, até mais, em que o pós-positivismo, na verdade, era a doutrina do progressismo, né? Que você escolhe, por exemplo, o princípio da dignidade da vida humana e você fala que isso não vai se aplicar para o nascituro, não vai se aplicar para o bebê no ventre. Isso também não vai se aplicar para o sujeito que quer se defender, mas vai se aplicar para o preso. Então, você pincela e você direciona. A versão que eu estou tendo, que eu estou entendendo desse assunto, afinal de contas, é que assim, dentro daquela lógica do sistema de castas, que é uma forma de você entender o mundo, né? Os comunistas entendem o mundo por classes, o Olavo, como o perennialismo, entende o mundo por um sistema de castas, em que você tem a casta político-militar, né, os nobres, você tem a casta sacerdotal, que eram os sacerdotes, e hoje são os filósofos, jornalistas, cientistas, em especial os cientistas, né, ocupando esse espaço na mente das pessoas, e a classe dos burgueses, né, da classe trabalhadora, o pessoal que realmente pega no batente. E dentro dessa lógica, a classe dos escolhidos, né, dos juízes, né, eles integram e clamam para si uma parte do poder. Eles falam, olha, a gente não é democrático, a gente não precisa ser. Isso é uma coisa que eles falam abertamente, né? O pós-positivismo não é democrático, a gente acredita em determinados princípios, nós todos pertencemos a uma visão de mundo em que isso não é discutido e nós vamos aplicar essa visão de mundo, porque para a gente não existe outra. Esse que é o mais interessante. Então, você vê que grandes reformas dos países eles foram implementadas sempre por meio do ativismo judicial.
O casamento gay foi por meio do ativismo judicial. As restrições ao direito de armas dos Estados Unidos, onde não tem nem muito o que discutir o direito de armas, por questões constitucionais. As leis brasileiras, elas dizem muito pouco se você não olhar a jurisprudência. Como é que o tribunal trata esse assunto? Porque às vezes é diametralmente oposto. Né? Então eles estão sendo claramente agentes de transformação social, porque a gente está vivendo numa revolução cultural e a revolução jurídica só é parte dela, e eles não têm vergonha disso. Enquanto todo o resto da sociedade, particularmente o meio jurídico, ficam lá correndo atrás embasbacados, tentando achar um jeito de justificar, mas no final fica injustificável. Então talvez aí a gente vai ter um movimento contrário. Quando todo mundo tem um problema e está sentindo que esse problema existe, talvez vai precisar só de uma faísca para que de repente a solução venha a galope. O que você acha? Você acha que isso é viável ou é só uma possibilidade maluca? O que você fala foi essa situação do mundo pós-positivista é exatamente o que se deu aqui, né? Agora, inclusive agora o negócio é o seguinte: para você ter essa situação, você precisa de uma certa estrutura que permita que os juízes continuem com essa mentalidade. Porque se você for pegar assim, se você for pegar e fizer uma pesquisa para ver a reação da média do israelense em função de quem ele vota com relação às decisões da Suprema Corte. Não só o ativismo, mas uma série de decisões. Isso foi justo ou não? O cara não entende de lei, mas são decisões gerais que têm algum impacto. Ou se perguntar mesmo qual é a sua percepção da Suprema Corte. Então você só vai ver a galera que coloca em ótimos olhos a Suprema Corte são justamente os eleitores da extrema esquerda aqui de Israel. E alguns, né, do antigo Avodá, do que surgiu do antigo Avodá. O Avodá seria a esquerda tradicional. Sim, sim. Então, você vai ter justamente e essa é a filiação dos juízes. Mas não é só dos juízes, essa é a filiação dos professores da Universidade Hebraica, que é de onde a maioria dos juízes acabam saindo para a Suprema Corte, que são, ou ao menos os juízes que aprenderam com certos professores que seguem uma determinada linha de pensamento. E isso quer dizer o quê? Que você já tem uma estrutura desde a base de formação de juízes com uma certa mentalidade. É um grupo fechado. É um grupo fechado, mas como que esse grupo se perpetua? Porque, afinal de contas, o juiz ele é nomeado. Só que a nomeação do juiz, principalmente na Suprema Corte, que é o maior dos problemas, que a Suprema Corte, desde o início do Estado, ela é feita de tal maneira que eu comparo ela com a Fênix. Por quê? O juiz aqui tem aposentadoria obrigatória com 70 anos. Então, isso é uma coisa. Falar, bom, então isso é bom, dá uma rotatividade maior. Chega a 70 anos, ele tem que se aposentar. Não é que nem nos Estados Unidos, que o juiz fica indefinidamente. Uhum. Agora, quem nomeia? Então, existe um comitê que, na prática, a própria Suprema Corte que vai nomear o sucessor. Por quê? Os representantes que têm uma visão diferente são a minoria. Então, nunca nunca a minoria tem poder suficiente para trazer uma nomeação diferente. Então, é um sistema que se autoalimenta, aqui no Brasil. Apesar da lei não prever isso aí, hoje em dia a influência do Supremo na escolha dos seus próprios membros, está marcante, está clássica. Clara, eles decidem quem vai entrar e quem não vai entrar. Só que aqui isso é balizado pela lei e quem sugere a possibilidade de mudança recebe ataques ferozes dos mais diversos, e isso é aceito pelo israelense. Então você chega a situações das mais absurdas,
como... Vou dar uma situação concreta. Algumas pessoas tinham casas em Gush Etzion, e nessas casas apareceu uma ONG da esquerdista. Nos territórios liberados 67. Territórios liberados 67, que se for colocar dentro do direito internacional, vão ser chamados de territórios em disputa. Quer dizer o quê? Territórios que o seu status é disputado por mais de uma entidade. No caso, em tese, deveria ser Israel e Jordânia, mas, no fim das contas, fica a autoridade palestina no lugar da Jordânia e se discute. Agora, mesmo nesses territórios, tá, o sistema jurídico de Israel aplica as leis anteriores, às vezes as leis do mandato britânico, que é anterior à existência do Estado de Israel, e às vezes as leis do Império Otomano. Ok? Então, isso tudo é levado em consideração, porque existem pessoas aqui que moram há 150, 200, 300 anos. Então, o cara tem lá a terra que o antepassado dele há 300 anos comprou e foi passando de geração em geração. Então, esse tipo de coisa acontece. E devido obviamente, a um sistema de arquivos frágil, você pode acabar tendo situações de território, de terras que são... Assim, alguém chega e fala, não, essa terra daqui é minha. Isso até pode acontecer. Agora, hoje em dia, ele é já bastante raro, tá? A verdade seja dita. Isso era mais comum, hoje é raro. Mas ainda acontece, principalmente porque a Suprema Corte, várias vezes, aceita algum tipo de injunção feita por uma ONG da esquerda que não chega a apresentar uma prova definitiva de alguma coisa, mas, assim, dá algum indício. E muitas vezes a Suprema Corte aceita esse indício e decide alguma coisa. Não só a Suprema Corte, cortes inferiores também. É jogo casado, né? Por outro lado, se a pessoa que está fazendo o pedido é da direita, então a Suprema Corte exige todas as provas possíveis. Então, há aí já uma diferença muito clara. Agora, a situação absurda foi quando não só não havia provas, mas a área que o sujeito estaria reivindicando significa que estaria pegando alguns centímetros de uma fileira de casas. Qual foi a decisão da Suprema Corte? E assim, o Estado até estava se dispondo a pagar para aquelas pessoas um valor que seria assim, de 150% do valor de mercado do terreno. Tá? E ainda assim, a Suprema Corte falou, não, isso não é possível. Tem que destruir a casa. Tem que destruir tudo. Pela dúvida, tem que destruir. E aquelas terras ali, autorizadas pelo Estado, compradas legalmente, o que o sujeito pagou imposto a vida toda, ainda assim, a Suprema Corte decidiu, tem que destruir. Aí, no meio das apelações, os proprietários falaram, olha, já que o problema são esses centímetros, tudo bem, vamos destruir esses centímetros. Até essa linha a gente destrói, depois a gente dá um jeito de reconstruir a nossa casa, mas a gente corta ali naquela linha, porque depois dali não está em disputa. Aí a Suprema Corte falou, não podem fazer isso, tem que destruir tudo. Sim, eles têm um lado, né? Um dos lados tem um lado, e o outro lado quer ser neutro. Então, claramente, a balança está pendendo para uma das situações. Agora, qual que vai ser o final das contas disso, né? O aftermath? Porque todo desbalanceio vai levar a alguma conclusão. A direita, os conservadores sempre são a tese, os progressistas, os esquerdistas sempre são a antítese, e, ao que me parece, o ativismo judicial é a síntese disso. Porque ele fala, ok, existem leis, existe vontade de fazer, eu achei um jeito de fazer. E esse jeito é aplicando os princípios que os conservadores gostam e eu, Supremo,
deformei do jeito que eu quis. Como é que a gente, na verdade, volta a criar um processo dialético e escapa dessa situação? Se eu conheço os conservadores pelo mundo, eles querem resolver na porrada. Não é verdade? Pela falta pela dificuldade que ele tem de criar esses grupos, né, fechadinhos, com características de seitas, que são essas castas que se autoalimentam, como das castas de alta cultura e de círculos universitários. Vamos chamar de alta cultura, mas não são. Como é que a gente escapa dessa situação de ativismo autoritário, que isso, no fundo, é o fim da democracia, né? Sem descambar para porradaria? É complicado, porque aqui, pegando a situação concreta aqui em Israel, quer dizer, a solução aqui em Israel seria, o negócio é o seguinte, a Suprema Corte aqui, ela tem um poder imenso, tá? Assim, o poder que ela tem é maior, muito maior do que a Suprema Corte do Brasil. Contudo, ela aplica esse poder de maneira dosada. Então, as decisões, elas sempre... isso é a percepção minha, que há uma preocupação da Suprema Corte de não irritar muita gente ao mesmo tempo. Se a gente vence que o poder ele só é restringido por um outro poder, a gente só vai saber qual que é o limite do poder de um órgão de uma Suprema Corte no momento em que ele enfrenta desrespeito. A gente teve desrespeito em Israel? Alguém já desrespeitou uma ordem da Suprema Corte de um jeito ou de outro? Porque no Brasil a gente tem referências dessa no passado, por exemplo, quando o Renan Calheiros foi deposto. Já, vou dar um exemplo direto. O exemplo assim, que me vem imediatamente na cabeça, que é um desrespeito contínuo, até, mas é um desrespeito que a Suprema Corte aceita. Porque que é o seguinte, em Israel existe direito de liberdade religiosa. Tá? Liberdade religiosa. Então a pessoa ela pode ser da religião que ela quiser e ela pode, por exemplo, rezar onde ela quiser. Então, se um judeu resolve parar assim no meio da rua, ele para num canto, lá resolve rezar, ou se um árabe resolve ali parar, bota o tapete dele para poder rezar, está tudo ok, é tudo aceitável. Exceto no Monte do Templo, né? Exatamente. Só que isso não é lei. Você chega no Monte do Templo, que é, para os judeus, o lugar mais importante de toda a religião, não é o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações somente virou lugar de peregrinação ali, mais ou menos no período otomano, porque os otomanos proibiam os judeus de subir para o pátio do Monte do Templo, porque é lá que os judeus iam antigamente. E aí, bom, o lugar mais perto que a gente pode chegar do pátio é aqui, nesse muro, então a gente vai rezar aqui. Mas as pessoas religiosas e que conhecem a história, elas fazem questão, de vez em quando, elas vão lá e vão visitar o Monte do Templo. Só que aí a pessoa ela pode visitar, só que é a coisa mais bizarra, tá? Você vai visitar, se você tá com qualquer indumentária que lembre ser religioso, por exemplo, estou com a kippah aqui, então isso diz que eu sou um judeu religioso. E quando você vai subir lá no Monte do Templo, vão falar, olha só, é proibido rezar, se você for pego, você vai ser retirado, vai para a delegacia, vão ameaçar de alguma maneira. Se a pessoa tiver, sei lá, com a bandeira de Israel no bolso, também não vão nem deixar a pessoa entrar no lugar com uma bandeira de Israel. Se ela tiver, às vezes, com um cordão que tenha um símbolo de Israel, também vão falar, olha, você não pode entrar com isso. Eu passei por essa experiência. Eu subi lá e a gente tinha guardas o tempo todo olhando para a gente para verificar se a gente não mexia a boca levemente em reza. Então, exatamente. Mas então, assim, como é que isso seria um exemplo de desrespeito das leis da Suprema Corte? Sim, porque as organizações da direita peticionaram a Suprema Corte falando, olha, isso aqui é um absurdo. Existe aqui uma lei que diz que há liberdade religiosa, então
o Estado não pode agora decidir que a pessoa não pode ali rezar no Monte do Templo. E a Suprema Corte se pronunciou mais de uma vez, dizendo que, de fato, existe a lei e, de fato, o Estado não pode prevenir e tal, e o Estado tem que fazer todo o possível para garantir a segurança de todo mundo, etc, etc. Então, assim, é a resposta genérica, e que, na prática, o que acontece? O sujeito que chega lá e reza qualquer coisa, por exemplo, ou que é levado para a delegacia de alguma maneira, o que na prática acontece com ele é o seguinte: ele é levado para a delegacia, chegam lá, vão prender ele, não prender, mas vão ficar lá fazendo ele mofar durante algumas horas, vão perguntar o que você está fazendo ali, por que você foi para lá, você não sabe que não pode, você não sabe que não deve, você não sabe que não é bom, você está querendo arrumar confusão, e vão ficar enchendo o saco do sujeito, e vão liberar ele, porque não podem assim, fazer uma queixa-crime de nada, e às vezes vão tentar até afastá-lo da Cidade Velha de maneira temporária, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Mas talvez é porque em Israel você tem duas instituições com muito poder. A polícia, quando é para um determinado lado, pode fazer o que quiser, para o outro não. E o Supremo. Sim. Então, no momento em que eles entram em conflito, a preocupação de segurança da polícia, que só vai para o lado conservador da sociedade, é válido. Talvez isso resolve o choque, mas eu quero dizer o seguinte: as instituições constituídas, os poderes, os demais poderes, já desrespeitaram uma ordem do Supremo de Israel? Assim não. Então o poder da Suprema Corte de Israel é ilimitado, porque eles nunca testaram o limite deles. Se você chegar e falar assim, o IPVA dos carros no Brasil vai passar a ser 30% dos carros, vamos verificar quantas pessoas pagam. Hoje acho que é 2% e 50% da frota de São Paulo já não paga. Agora, imagina que a gente faça virar 10, faz virar 20. Qual que é o limite do governo? É o desrespeito. O Estado vai crescer até o limite do desrespeito. No Brasil, o desrespeito ao Supremo Corte já foi testado. A gente tem exemplos, inclusive frequentes até, em que o Legislativo, quando não quer, não cumpre. Então, outro dia, o Supremo deu uma ordem para o Pacheco para ele realizar uma determinada atuação, esqueci qual era especificamente, iniciar uma abertura de algum projeto, alguma coisa, não lembro o que era. Mas foi recente, foi esse ano. O Pacheco virou e falou assim, não, questão interna corporis do Senado. Ficou por isso mesmo. Quando eles mandaram tirar o Renan Calheiros da presidência da Suprema Corte no governo anterior, do Senado no governo anterior, ele respondeu não recebeu oficial de justiça e deu tempo de fazer a manobra dele para depois derrubar isso em sede de recurso ao próprio tribunal. Ou seja, o STF acaba sendo, nesse sentido brasileiro, um tigre de papel, porque eles não têm nenhuma divisão por trás, né? Evocando aquela frase do Stalin, né? Quantas divisões tem o Papa? Querendo dizer, quantas divisões blindadas tem o Papa, né? Eles não têm. E até agora, esse poder todo só tem se tornado imenso porque ninguém tem testado ele. Quando alguém faz a menor força para segurar, ele é parado. Agora, não vou me referir a um deputado qualquer que, isolado, sem estrutura nem partido, chega lá e fala umas palavrinhas feias. Esse cara vai em cana. Não um carinha que no voo falar alguma coisa também, esse cara vai em cana. Agora, quando um membro de um órgão, de um poder constituído, alguém que tem um grupo, ou que tenha talvez uma divisão, exerce algum nível de resistência, essa resistência tem sido sempre efetiva. Então, no fundo, a origem do poder é sempre moral, né? Ela não é com base nas armas. Mas aí mas nesse sentido, você vai ter que lidar com a sociedade israelense, que no fim das contas, se você for perguntar para as pessoas, olha, quem apoia realmente uma mudança severa em certas coisas? Então, você só vai pegar só a parte da direita, e nem toda a direita. O israelense, ele eu vou chamar de aceitacionista, né? Ele é conformado, ele é conformista. Ele vira e fala assim, olha, está funcionando, bem ou mal, esse é o governo. Então ele usa o conservadorismo contra ele mesmo. Ele percebe quem que é o mais arrojado do processo político, ele vê que funcionou e fala, não, agora eu seria radical se eu fosse contra o que está funcionando. Então ele sempre valida as posições do inimigo. O inimigo vai lá, transforma toda a sociedade.
O conservador olha, vê que a sociedade não ruiu imediatamente e valida as ações daquele lado. Fala, olha, putz, agora voltar que pode ser perigoso. Então, Pois no é, e fundo, bem o problema é recentemente, moral. o problema é moral e o problema também é de falta de noção do que está se passando. Eu fiquei extremamente surpreso com a falta de noção de que aconteceu. Bem recentemente teve um imenso power grab, uma tomada de poder imensa da Suprema Corte aqui, que passou desapercebida. Né? Assim, tem lá o político de um dos partidos de direita ficou postando no Facebook dele sobre isso, mas e aí, quantos seguidores ele tem? Meia dúzia, não é muito pouco. E qual foi essa tomada de poder? A Suprema Corte decidiu o seguinte, que a Corte tem jurisdição em decidir se uma lei básica é válida ou não. A mesma coisa no Brasil. Eles aprovaram aqui em alguma votação não conclusiva na Câmara a PEC, a Proposta de Emenda Constitucional da Bengala, que eles chamam, né? Que tira 5 anos do prazo de aposentadoria dos magistrados. E o Fux, um dos ministros, já se manifestou dizendo que não, que isso é inconstitucional. Já previamente, ele demonstrou que não, isso é inaceitável, isso fere a liberdade entre os poderes. É isso, ele está testando para ver se a Câmara Baixa, né, que é a Câmara dos Deputados, ela consegue se opor ao poder deles. Quando eu vejo isso e essas manifestações lockdownianas constantes de políticos pelo mundo, né, porque 9 manifestações para um ato, né, o que eu vejo sempre é isso. Ele está fazendo balão de ensaio, ele está empurrando, ele está vendo qual que é a reação das pessoas. Então ele fala, gente, tomem tal medida ou vocês serão punidos. As pessoas se desesperam e vão lá e aceitam logo, antes de ver uma punição que nunca vai vir, né? É verdade. O montão de gente que se vacinou, eu perguntei, mas por que você vacinou? Ah, não, porque é obrigatório. Eu falei, que obrigação que é essa? Ou quando alguém fala assim, quem você vai votar? Eu falo, não sei, em algum momento da minha vida, né? Não, mas é obrigatório votar. Mas, gente, como é obrigatório votar? A multa é R$3. O que você está me dizendo? Então, a questão moral ela é a mais importante de todas. Então, a dificuldade que a gente tem, se me permite resumir, que eu acho que a gente está indo aqui para o final, é a seguinte, a gente está numa situação em que a casta jurídica está completamente dominada, está tudo dominado. Quem passa pelo processo iniciático acredita em uma série de parâmetros e não muda esses parâmetros mais, e essas são as únicas pessoas que vão compor o cenário jurídico num regime ou em outro, em qualquer possibilidade. Ou seja, você não criou um grupo de pensamento contraditório para tomar o poder do anterior, então você tem uma dificuldade muito grande de resolver isso sem quebrar geral. E quebrar geral vai contra a natureza do conservador. Então a conclusão é, enquanto você não criar um grupo para substituir o anterior, você vai ficar entre essa e a porradaria geral. E aí lembra muito a situação do Brasil anterior, em que você tem que apoiar tudo que está sendo feito ou partir para o artigo 142, para o golpe de Estado. Né? Não, o artigo 142 não é golpe de Estado, tudo bem. Mas são dois cenários completamente antagônicos. Ou a gente aceita exatamente e fala em 4 linhas da Constituição, ou a gente vai derrubar o Estado de uma vez por todas. Nenhuma delas é uma solução. Você tem razão, mas você poderia ter aqui uma solução de longo prazo se houvesse uma... assim, há até um embrião disso, que é o seguinte, você ter grupos com visões jurídicas diferentes, que saibam dessa situação e que tanto tentem colocar para o discurso público certas questões, quanto tentem, de alguma maneira, entrar dentro do próprio sistema para melhorar, aumentar as nomeações, modificar os critérios de seleção de juízes, etc. A Ayelet Shaked, quando ela estava como ministra, ela tentou fazer um pouquinho disso. O problema todo é que o sistema ele é já tão estabelecido e tão forte que hoje ele se dá ao luxo simplesmente de gerenciar. Enquanto, ao meu ver, aqui em Israel, enquanto a Suprema Corte souber gerenciar o poder ilimitado que ela tem, o israelense não vai
não vai bater de frente, salvo se aconteça algo extremamente desastroso. Por que extremamente desastroso? Porque aqui em Israel, para quem não sabe, o real estate aqui, comprar imóvel aqui em Israel, é um pesadelo para qualquer pessoa devido ao preço. Então, não falo nem em Tel Aviv, mas nas cidades do centro do país, um apartamento de 3 quartos e sala vai estar aí por volta de 2,5 milhões a 3 milhões de shekels. Então, de 2 a 3 milhões de shekels. Isso daí dá em real, a gente está falando aí de 4, 5, 6 milhões de reais por um apartamento de 3 quartos. Não é apartamento num lugar super localizado, perto da praia, 100 metros. 3 quartos de sala. E como que a coisa chega a tal ponto, né? Como que você tem um imóvel, o preço de imóveis em Tel Aviv é uma coisa assim, 2, 3 vezes isso daí. Então, como que a coisa chegou a tal situação desesperadora? Aqui em Israel, olha só, num país saudável, para cada 1% no aumento da demanda por imóveis, há 2% no aumento da oferta. Aqui em Israel, essa relação é de 0,6. Ou seja, há mais oferta... Não, desculpa, mais demanda do que oferta. E essa situação, não em pequena medida, foi causada pela própria Suprema Corte. Fala, como assim? Porque aqui em Israel, muito das terras, e aí antes do início do Estado, as terras eram compradas por doadores privados ou pelas pessoas que iam para lá, acreditavam, eu sou judeu, quero morar em Israel, antes da existência do Estado. Tinha oportunidade, se mudava, comprava um pedacinho de terra, ou às vezes conseguia alguém que comprou e doou, porque acreditava que os judeus tinham que ir para Israel, e a pessoa começava a trabalhar, a terra comprada legalmente. Assim, compraram bastante terra. Quando o Estado já estava no seu embrião, as pessoas ali, com o nascimento do Estado, decidiram juntar, né? Tinha um órgão que cuidava dessa terra que decidiu simbolicamente doar toda essa terra para o Estado, com a condição que houvesse aí um contrato de poder ter uso praticamente ilimitado da própria terra. Então, o Estado simbolicamente seria o dono, né? E aí vamos ver o que vai acontecer. Aí foi feito isso, e assim a coisa continuou ao longo de décadas. Quando tinha só que as terras aqui em Israel, você tem terra com licença para exploração só de agricultura e terra habitacional, que você pode construir e morar. E a terra que você pode construir e morar, ela é mais cara, tem uma licença diferente, etc. E a pessoa que tem a terra de agricultura não pode simplesmente transformar no outro tipo. É uma burocracia sem fim quando é possível. De todo modo, à medida que o país foi crescendo, mais terras eram necessárias. E mais terras eram necessárias, e aí o Estado fazia assim, ele pegava terras adjacentes que eram de agricultura, do local que está em expansão, e falava, olha, gente, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos comprar de vocês, agricultores, essa terra pelo preço de uma terra habitacional, e nós vamos pegar essa terra, né, e vender para uma empresa de construção para poder expandir aqui o país. Porque tem ainda muito dessas terras de agricultura. Isso foi feito. Até que, num determinado ponto, uma ONG da esquerda peticionou a Suprema Corte falando assim, olha, a terra na verdade, do Estado, e é injusto que o cara que está lá, que é agricultor, não importa se a família dele está lá há 60 anos, que ele pegou a terra do nada e fez ela crescer alguma coisa, mas ele não pode receber o lucro que pertence, na verdade, a todo o povo, porque a terra não é do cara, uma vez que ele já deu para o Estado, a terra é do Estado. Então, ele ou o antepassado dele. Então, é injusto que a pessoa física ali lucre em função do povo. E o que a Suprema Corte fez? A Suprema Corte concordou e limitou, proibiu o Estado de fazer essa manobra. Então, agora, qual foi a consequência disso? O Estado chega e fala para o agricultor, olha só, quero a sua terra, quero comprar ela pelo valor
que eu posso pagar, que é o valor da terra de agricultura. O cara vai chegar e falar, ó, peraí, eu construí um monte de coisa, paguei um monte de coisa, eu não quero vender, não vou vender. Hoje, por conta de uma regulamentação estatal, os preços estão irreais, mas todo preço irreal é por conta de uma regulamentação estatal, né? Você contou o episódio israelense, que no final das contas tem, obviamente, um impacto brutal, sim, e está no extremo. Não, mas Vitor, mas o problema é o seguinte, não é só a regulamentação, assim, a regulamentação estatal é um problema, obviamente, mas o problema em cima disso é mesmo quando o Estado quer agora desregulamentar, a Suprema Corte fala, não pode. Será que eles querem? Porque, assim, o pessoal que está bem enfronhado no Estado, o establishment mesmo, é composto daqueles caras que foram lá e pegaram aquelas terras 100 anos atrás, pagando ninharia ou não pagando absolutamente nada, sim, e para eles, interessante o preço só subir. Quando você tem um preço do imóvel caindo, isso é um perigo muito grande para o sistema financeiro, porque todos os imóveis estão garantidos, todo o financiamento está garantido no próprio imóvel. Então, você tem um risco de quebra. O que pode acontecer é o preço do imóvel estancar para que a economia cresça e alcance lá. Mas em Israel se criou, pelo que você está falando, um descompasso tão grande que você não tem mais como deixar isso acontecer. Vai demorar um milênio para o preço de voltar para a realidade. Porque o que aconteceu depois disso é que é o seguinte, o Estado agora quer essas terras, e aí o cara fala, não vou vender, e o Estado fala, então eu vou tirar a força. E o cara fala, boa sorte, vamos para a justiça. E aí fica o caso na justiça 20, 25 anos. Agora, que de vez em quando você vê, um caso foi resolvido em cima de uma certa situação assim. Estava vendo ontem um vídeo do Olavo em que ele falava dessa questão do pessoal que fala, eu vou mudar o sistema por dentro, né? E ele começou a rir, ele falou que mudar o sistema por dentro. Ou você chega mudando no primeiro dia, ou você vai ser cooptado por ele. Então, eu não vejo que isso vai acontecer mediante a troca dos membros da Suprema Corte aqui ou acolá. Você vê que no Brasil os próprios membros da Suprema Corte também escolhem, ainda que não esteja previsto na Constituição, os seus próprios membros, vetam outros, né? Em Israel isso já está institucionalizado e eu acho que a gente ainda está longe de ver a solução. Acho que quando você vê a solução, inclusive, você já tem ela metade resolvida, né? É verdade. Eu acho que só se houver uma realidade dentro do país que a Suprema Corte resolva intervir e as pessoas, e seja algo tão grave que as pessoas se recusem a aceitar aquilo e mais, e fiquem com raiva realmente, e isso leve a uma situação política tal que seja necessário fazer uma reforma. O monopólio completo das ideias hoje está ali tendo algumas rachaduras. Então, é claro que para algo surgir disso, demora décadas ou 200 anos, talvez. Você precisa formar um grupo com pensamento diferente, consolidado o suficiente para você conseguir pescar novos membros e colocar na nova estrutura. Ou essa estrutura vai ser para a ida da porrada. Alguém vai demolir ela inteira, vai abolir completamente a divisão de poderes e vai resolver de uma forma tão autocrática quanto, só que mais às claras, né? É isso que eu tô vendo, infelizmente, que costuma ser a dicotomia da direita, né? Ou entre não fazer nada e validar o próprio sistema, ou querer ir para uma porradaria destrutiva e completamente maluca. Bem, eu só queria dar um encerramento porque a gente tem que dar sequência. Sim. Não, só eu agradeço pra caramba do papo. Eu acho pela que oportunidade, ajuda a mostrar um pouco para as pessoas a realidade em outros países. Um assunto muita gente gosta de falar assim, mas é o Brasil, é o STF, sem precisar, que é o brasileiro. Não, gente, eu gostei disso. Pra caramba do homem papo. Homem, mulher é mostrar um pouco para as pessoas a realidade em outros países. Muita gente gosta de falar assim, mas é o Brasil, é o STF, ou sei lá o que, é o brasileiro. Não, gente, não tem nada disso. Homem é homem, mulher é mulher em qualquer parte do mundo, e a gente tem situações, às vezes, se não iguais, análogas. Então é importante para abrir um pouco a cabeça do pessoal, entrar em outras analogias. Gans, valeu, vamos ter outros papos com toda certeza, te agradeço aí por tudo. Boa noite aí para vocês, para todo mundo.